Psicopatas do cotidiano, como reconhecer, como conviver, como se proteger. De Katia Meckler. Obsessivo, compulsivo, o linha dura. Quando Marcos não está por perto, seus amigos adoram chamá-lo de Boris. É uma brincadeira que faz alusão ao personagem principal de Tudo Pode Dar Certo, filme de Woody Allen, que mostra um cidadão avesso a qualquer fato que modifique sua rotina. Em casa, o apelido é outro, Melvin. A mulher e as filhas enxergam no chefe de família alguns traços do comportamento repetitivo do protagonista de Melhor é Impossível, interpretado por Jack Nicholson. Marcos é realmente muito metódico. Sua vida parece seguir uma planilha. Acorda às 7 horas, toma banho em 10 minutos, ligando e desligando o chuveiro para economizar água. E às 7h20 está sentado à mesa do café da manhã. Todos os dias toma uma xícara de café com 2 gotas de adoçante e prepara um sanduíche de pão integral com 2 fatias de queijo prato e 2 de presunto. Outro dia mesmo, brigou com a empregada que, em vez de presunto, serviu peito de peru. Após a refeição, pega um terno no armário, todos comprados na mesma loja, e a camisa e a gravata previamente separadas. No fundo, acha bom só ter filhas. Assim, ninguém mexe em seu armário. Pontualmente, às 7h50, está pronto para entrar no carro e dirigir por 27 minutos até a multinacional onde ocupa um alto cargo. O rádio está sempre sintonizado na estação que fornece informações sobre o trânsito. Marcos odeia chegar atrasado por conta de algum imprevisto. Do estacionamento do escritório leva 3 minutos e ele se senta em sua cadeira às 8h20. Hoje, a reunião começa em 10 minutos, mas o executivo precisa repassar o cronograma, no qual trabalhou sem parar nos últimos 10 dias. Repetir mentalmente seu discurso decorado, imagine improvisar e errar, e decidir onde cada um de seus colegas ficará. Não quer um lápis fora do lugar. Afinal de contas, sua fama de perfeccionista, para o bem ou para o mal, é uma lenda dentro da empresa. Particularmente, ele nunca está satisfeito com o que faz e gasta muito tempo e muita energia tentando refazer suas tarefas inúmeras vezes. Com isso, tem pouco tempo para a família e para o lazer. Quando as filhas eram mais novas, exigia delas desempenho excepcional. Mesmo as notas 10 eram vistas como obrigação. A linha dura deixou sequelas. Uma virou caramujo e a outra, para desespero de Marcos, é totalmente bicho solto. Sem rotina nem padrão de comportamento, o único momento em que ele relaxa é na pelada, aos sábados, mas logo fica irritado se chega para jogar e um de seus companheiros de time faltou. Às sextas-feiras, janta no mesmo restaurante que frequenta há 20 anos, com a mulher e os 2 casais de amigos de sempre. Na volta, assiste a 1 ou 2 episódios de sua série favorita. Todo ano, quando as férias se aproximam, não esconde o desagrado. Acredita que seus funcionários não fazem nada direito quando ele não está por perto. E sua mulher insiste em viajar para lugares exóticos, hospedar-se em hotéis caros e fazer compras desnecessárias. Certa vez, sem consultá-lo, comprou passagens na classe executiva. Um desperdício, na opinião dele, que prefere poupar para o caso de uma despesa inesperada no futuro. Desta vez, Marcos bem que tentou convencer a mulher a ficar em casa, mas acabou aceitando passar 10 dias fora. Ele já organizou a agenda dos passeios que irão fazer e dos lugares que irão visitar. Essa história de sentar e apreciar a paisagem não é mesmo para ele. Perfeccionismo. Eis a palavra que expressa uma das principais características de quem apresenta transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Como nunca consideram o que fazem suficientemente bom, as pessoas com essa perturbação gastam muito tempo e muita energia com detalhes, regras, formalidades ou listas, a ponto de poderem perder o foco da tarefa principal. Em geral, são comedidas e cautelosas e evitam excessos. Assim como Marcos, tendem a apresentar um padrão difuso de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental e interpessoal, à custa de flexibilidade, abertura e eficiência. É comum vê-las em uma aparência mais contida e usando um vocabulário formal sem gírias ou palavrões.
numa expressão mais antiga, seriam definidas como caretas. Sou casada há 20 anos e tenho certeza de que meu marido é um santo para aguentar meus rituais. Às vezes, cismo que precisamos marcar dia e hora para termos qualquer intimidade, explica uma paciente de 37 anos. Radical mesmo, só a dedicação aos deveres e obrigações. O indivíduo obsessivo-compulsivo pode passar horas numa tarefa até que lhe pareça perfeita. E talvez nunca esteja contento, o que lhe causa insatisfação. Ele se impõe altos padrões de desempenho e, se tiver dificuldade para cumpri-los, acaba gerando sofrimento para si. Raramente consigo entregar um trabalho no prazo, comenta um estudante de literatura num grupo fechado da internet. Reviso letra por letra e acabo me atrasando. Reviso letra por letra e acabo me atrasando. E nunca fico do jeito, e nunca fica do jeito que eu gostaria. Lógico que tanta preocupação em cumprir tarefas acaba tendo consequências em outras áreas da vida. Poucas vezes essas pessoas encontram tempo para relaxar. É comum ouvir que passam anos sem tirar férias. Não entendo muito bem essa história de dar um tempo. Tenho milhões de coisas para fazer e o calendário é curto, relata no consultório um paciente de 35 anos. Se por acaso forem convencidas a tirar uns dias de folga, pode esperar tudo, menos que elas fiquem de papo para o ar. Menos que elas fiquem de papo para o ar. A agenda estará lotada de atividades de lazer, de livros para ler, de lugares para visitar e pontos turísticos para conhecer. De lugares para visitar e pontos turísticos para conhecer. Em resumo, farão de tudo para manter uma rotina. Sabe aqueles amigos que sempre viajam para o mesmo lugar e frequentam os mesmos restaurantes? Pois é, são assim os indivíduos com essa natureza. Mesmo em momentos de lazer, a agenda fica cheia de atividades. Alguns podem até levar tarefas do trabalho na viagem, para não perder o contato com suas obrigações. Com os amigos, também preferem encontros em atividades organizadas, como o tradicional futebol aos domingos. É preciso entender que, para essas pessoas, tudo precisa ser meticulosamente organizado e planejado, seja um churrasco em família ou a apresentação de uma proposta de trabalho. Preparo a festa de aniversário dos meus filhos com 1 ano de antecedência, conta a mãe de 2 crianças de 8 e 5 anos diagnosticada com esse transtorno. Sei exatamente quantos docinhos os convidados comeram em cada uma delas, completa. Passatempos e atividades de lazer são levados realmente a sério. Portanto, exigem organização criteriosa e trabalho duro para serem realizados, sempre visando a perfeição. Esses indivíduos podem transformar jogos e brincadeiras em tarefas estruturadas. O perfeccionismo e os padrões elevados de desempenho autoimpostos acabam sendo fonte de desconforto e sofrimento para pessoas com marcante traço obsessivo-compulsivo. Essa faceta costuma aparecer na forma de dúvidas incessantes sobre o que fazer, escolher, comprar e falar, pois nada parece suficientemente perfeito. Na ficção, não faltam exemplos de personagens com estilo obsessivo-compulsivo, como o detetive Hercule Poirot, criado por Agatha Christie, dotado da chamada memória fotográfica, por sinal, característica frequentemente atribuída à pessoa do tipo. O detetive consegue registrar a cena de um crime com tanto detalhe que qualquer coisinha fora de ordem é identificada num primeiro olhar. Esse talento, porém, também faz Poirot se irritar quando percebe, por exemplo, que num restaurante os talheres não estão numa posição simétrica em relação ao prato. Poirot gostava bem menos das outras tradições relacionadas àquele café. Ter de posicionar os talheres, os guardanapos, o copo d'água corretamente, ao chegar e se deparar com tudo desalinhado. Para as garçonetes, bastava que os itens estivessem em algum lugar, qualquer um, da mesa. Poirot discordava e fazia questão de impor a ordem assim que chegava, diz um trecho de Os Crimes do Monograma, livro escrito por Sophie Hannah, com o personagem de Agatha Christie. Na sociedade moderna e, em especial, no mundo corporativo, esse estilo tende a ser valorizado.
Qual chefe não gosta de ter um funcionário que passa horas no escritório em detrimento de atividades de lazer ou entretenimento e que pauta sua vida pelo respeito à hierarquia, à ordem e à rotina? Em algum momento de nossas vidas já nos deparamos, ou vamos nos deparar, com pessoas que vão muito além do expediente e que ainda recriminam quem cumpre o horário. Para os superiores, é um achado. Mas num grupo, a comparação pode criar constrangimentos em relação a quem não trata as obrigações profissionais da mesma forma. E não se espante ao descobrir que o indivíduo com esse traço acha natural agir assim. Não considero que não tenho tempo para outras coisas além do trabalho. Pelo contrário, organizo uma agenda com horários e, em geral, consigo cumpri-la muito bem, incluindo meus afazeres além do trabalho, tais como lazer e família, diz um administrador de empresas de 55 anos no consultório. Fora do mundo corporativo, também não é difícil encontrar pessoas com rotinas de atividades que as levam às raias da exaustão. Jantares, trabalhos voluntários, encontros beneficentes, lançamentos de livros, tudo é programado. Da cor da roupa ao modelo do sapato, nada pode destoar do padrão. As revistas de moda e beleza estão aí justamente para explicitar, por exemplo, a ditadura deste ou daquele estilo. É bem provável que você conheça alguém que não sai de casa se não estiver com o cabelo alisado com perfeição e haja chapinha, ou com os cachos desenhados milimetricamente, sem um fio fora do lugar. Cheguei atrasada no casamento da minha melhor amiga porque meu cabelo não ficava do jeito que eu queria. Foram 3 horas no salão, conta uma paciente de 26 anos identificada com esse traço. Nesse ponto é preciso fazer uma distinção entre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo e o transtorno obsessivo-compulsivo, o popular TOC. O TOC é um transtorno de ansiedade caracterizado por obsessões e compulsões. São indivíduos que podem lavar as mãos sem parar, contar quantas vezes mastigam ou conferir incessantemente se a porta está de fato fechada. Muitas vezes, o TOC é uma comorbidade do transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. É exatamente o que ocorre com o personagem Melvin, do filme Melhor é Impossível, que possui traços das duas patologias. A busca incessante por uma perfeição que sempre parece inalcançável pode gerar uma mania de organização, mas não apenas no sentido clássico. Indivíduos com esse estilo chegam ao extremo de contratar, por exemplo, um pendurador de quadros, profissional que planeja milimetricamente em que lugar da parede uma obra de arte ficará melhor, ou um personal organizer para manter as roupas de seu closet separadas por cores e tamanhos. Com o tempo, aprendi a conviver com a bagunça do meu filho. Para isso, estabeleci em mim certas fronteiras físico-geográficas. Simplesmente considero que o quarto dele não faz parte das áreas comuns da casa. É como se estivesse num bairro vizinho. Portanto, não é o meu território que está bagunçado, explica um paciente de 43 anos, com traços acentuados de perfeccionismo rígido. Na casa da minha tia, ninguém se mete na cozinha. Você pode deixar a louça brilhando, mas ela vai encontrar algum defeito. E nem pense em largar a pia molhada, diz um paciente. Algumas pessoas que apresentam um estilo obsessivo-compulsivo também desenvolvem a incapacidade de descartar objetos usados, mesmo quando não têm valor material nem afetivo, o que pode se tornar motivo de conflito com alguém próximo. Fiquei furioso porque minha mãe jogou fora os jornais que eu guardava há anos, conta um jovem paciente. Muitos se tornam colecionadores compulsivos e reúnem moedas, selos, chaveiros e toda sorte de quinquilharias. Outros criam uma ordem própria em meio ao que parece caótico e odeiam a intromissão alheia. Minha mulher diz que é bagunça, mas encontro qualquer coisa no escuro, afirma um rapaz em uma rede social. Quando esse traço é exagerado, talvez o indivíduo também tenha um transtorno de acumulação. Por vezes, os dois diagnósticos são simultâneos. Extremamente autocríticos e impiedosos consigo mesmos, imagine como indivíduos desse traço avaliam o outro. Um bom exemplo são os pais que sempre exigem notas maiores dos filhos e nunca estão satisfeitos com menos de 10. Na primeira prova de matemática que fiz na vida, tirei 97. Em vez de elogiar, meu pai perguntou:
Por que você não tirou 100? Vários de nós ouvimos essa frase, mas ela não tem maiores consequências. Porém, na memória de uma pessoa com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, a cobrança costuma ser marcante. E sem perceber, ela acaba repetindo esse padrão de exigência ao longo da vida. Com relação a dinheiro, pessoas com estilo obsessivo-compulsivo podem se tornar sovinas. Provavelmente seguem à risca o velho ditado: um homem prevenido vale por dois. Chegam a manter um padrão de vida abaixo de suas condições, apesar de acreditar que os gastos devem ser rigidamente controlados para garantir o sustento em possíveis momentos futuros de necessidade. Quem gosta de quadrinhos logo identifica esse traço no tio Patinhas, o milionário criado por Walt Disney. Ele guarda toda a sua fortuna numa caixa forte, praticamente inexpugnável, e que costuma usar como piscina. Trata a moedinha número 1 como se fosse um filho. Por sinal, de tão apegado ao dinheiro, não tem tempo para mais nada. Quando precisa resolver um problema, é capaz de passar horas andando num círculo perfeito dentro de sua sala. Apesar da dedicação extrema aos deveres, o obsessivo-compulsivo consegue manter relações amorosas de longo prazo. Avesso a mudanças, dificilmente muda de parceiro com frequência. Na prática, é fiel, cuidadoso e responsável com o companheiro. Os versos de Cotidiano, de Chico Buarque, coincidem com a descrição do comportamento desse indivíduo. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Só não espere arroubos de paixão. É um gesto que não combina com alguém desse tipo, que, aos olhos do outro, pode parecer frio, distante ou monótono. Talvez ele mande flores no aniversário de casamento, mas só porque esse é o padrão a seguir. Mas um presente fora de hora ou uma declaração de amor inesperada não são típicos dele. A explicação é simples. Como segue à risca o mantra do perfeccionismo, o obsessivo-compulsivo desconhece o significado da palavra espontaneidade. Quer tirá-lo do sério? Experimente propor uma mudança nos planos do fim de semana ou questionar algum ponto da planilha que ele traçou para as férias. Lógico que essa planilha inclui todos os pontos turísticos, horários de funcionamento das atrações e informações suficientes para deixar qualquer guia no chinelo. Ouvir expressões como será que e se podem deixá-lo fora de prumo. Assim, obsessivos compulsivos reagem mal quando alguém surge com uma solução criativa para um problema. Teimosos e rígidos, eles acreditam que só existe uma maneira de fazer as coisas e, para evitar surpresas, relutam em delegar tarefas ou trabalhar em conjunto. Como acham que ninguém é capaz de fazer alguma coisa tão bem quanto eles, não gostam de aceitar ajuda. Querem que os outros se amoldem ao seu comportamento e defendem essa ideia de maneira turrona e irracional. Suas instruções são absolutamente detalhadas. Pense em frases como: corte cada cubinho de carne com 2 centímetros, ou molhe as plantas 2 vezes ao dia, impreterivelmente às 8 e às 19 horas. Pessoas com esses traços de personalidade consideram que todos devem seguir seu padrão de comportamento. Se ele não pede dinheiro emprestado, por que socorrer um amigo em dificuldades financeiras? Se está casado há tanto tempo, por que ter paciência com quem pula de galho em galho? A faceta moralista e conservadora faz parte do seu jeito de pensar, pois considera que a sociedade como um todo deve estar assentada em bases sólidas e bem detalhadas. Trata-se de pessoas que tendem a seguir princípios morais rígidos e padrões austeros de comportamento e obrigam quem está por perto a agir da mesma maneira. Em contrapartida, são extremamente honestas e íntegras. É claro que esse comportamento inflexível resulta em dificuldades para fazer novos amigos. As relações cotidianas dos indivíduos com traço obsessivo-compulsivo são sérias e formais. Eles esperam conhecer bem as pessoas antes de conceder algum tipo de intimidade. Jamais demonstram afeto em público e podem se sentir desconfortáveis na companhia de quem se expressa com emoção. Mesmo nos círculos mais íntimos, parecem sisudos e é difícil arrancar-lhes uma gargalhada. Acreditam ainda que é preciso pensar muito antes de agir. No consultório, um rapaz conta suas desventuras com uma amiga em viagem pela França.
Embora tivesse estudado francês por anos, a garota empacava toda vez que precisava pedir informação. Para que o passeio não se tornasse um desastre, ele começou a se virar do jeito que podia, mesmo com seus parcos conhecimentos da língua. Acabou repreendido pela amiga por falar errado. Só então entendi que ela não falava por achar que não sabia a maneira correta. A necessidade de mostrar um francês perfeito teve um efeito paralisante, observou ele. Diagnóstico: o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo aparece 2 vezes mais nos homens do que nas mulheres. É importante observar que algumas sociedades valorizam excessivamente o trabalho e a produtividade, levando as pessoas a desenvolverem comportamentos que não devem ser confundidos com o transtorno. Para a Associação Americana de Psiquiatria, o diagnóstico envolve 8 traços: preocupação excessiva com regras, organização e horários, perfeccionismo que atrapalha a conclusão de tarefas, tendências a preferir o trabalho ao lazer. O indivíduo aparenta ser inflexível e escrupuloso em relação à moral, à ética e aos valores. Dificuldade em descartar objetos usados, mesmo quando não servem mais. Relutância em delegar tarefas ou trabalhar em equipe. Preocupação exagerada em poupar para o futuro, que pode levar à sovinice. Comportamento rígido e teimoso. Dificuldades na convivência. O senso crítico exagerado, consigo e com os outros, pode causar muitos danos ao indivíduo obsessivo-compulsivo e às pessoas ao seu redor. Ele também é autoritário e inflexível. Perfeccionista ao extremo, acaba se tornando indeciso. Reluta em agir justamente por medo de errar. Porém, é impiedoso e implacável com o erro alheio. Moralista, segue padrões rígidos de comportamento e de rotina. Trata o dinheiro com cuidado especial. Prefere abrir mão de um estilo de vida condizente com seus recursos para poupar, pensando em possíveis problemas futuros. Ferramentas para a convivência. Caso você conviva com um obsessivo compulsivo, enfrente a relação com bom humor e tolerância. Se ele é inflexível, mostre-se disposto a permitir que mantenha seus hábitos e evite contrariar seus planos. No ambiente de trabalho, o melhor é respeitar a hierarquia. Com o chefe obsessivo-compulsivo, nada de descontração e informalidade. Com o subalterno, basta ter respeito e manter a formalidade. Eles se sentem melhor assim. Nas questões que costumam causar muito mal-estar, como o rígido padrão moral e a mesquinharia, melhor compreender que são traços de comportamento e nada pessoal. A pessoa com esse transtorno age da mesma maneira com todo mundo, e não apenas com você. Portanto, se ela é workaholic, você perderá seu tempo se ficar cobrando atenção. E nada de mudar de ideia de uma hora para outra ou fazer propostas ousadas. Saiba também que o fato de ele não demonstrar afeto nada tem a ver com sentimento, e sim com sua dificuldade para expressar emoções. Outro detalhe importante: a sensação de insuficiência que ele lhe deixará não significa que você não tem valor ou que não desempenhou satisfatoriamente uma atividade.